Olá, família Frenciamo, tudo bem? Tudo na paz? Peço com muito carinho que você clique no curtir, no compartilhar, realmente ajude a divulgar a doutrina espírita e que também o assunto espiritismo, não só aqui do Frenciamos, fique em voga na plataforma do YouTube. Eu convido você a fazer uma oração comigo. Você pode lembrar da sua família, daquelas pessoas que você sabe que está precisando de uma oração, de saúde, de sustentação, tá bom, meus amigos? Então vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoar aqueles que eventualmente tenhamos ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças, graças e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Que esse evangelho de luz sustente sua alma, seu coração. O texto de hoje, nós vamos estudar da lição 57, como vocês estão vendo aí na descrição do vídeo, fenômeno mediúnico. É algo muito bacana, porque o Emmanuel ele faz um passeio na história, né? Mostrando como a mediunidade sempre esteve presente na nossa vida, sempre. A mediunidade sempre esteve presente na nossa sociedade, em todas as culturas, em qualquer parte no globo. Você vê aqui, ó, ele lembra lá do, por exemplo, assim, do Egito, da Grécia, olha só, dos patrícios, da Lemúria, sociedade dos lemurianos, da Babilônia, dos magos da Babilônia, de Tebas, de Roma. Ele começa a lembrar como a mediunidade sempre esteve presente na nossa história. Eu acho isso maravilhoso, né? Assim, se a gente quando começa, às vezes de uma maneira mais superficial, às vezes na doutrina espírita, acreditando que os espíritos vieram só simplesmente revelar essa faceta da nossa religiosidade, vamos dizer assim, do nosso contato com a divindade. Mas não, a mediunidade revela algo muito mais profundo. E como o espiritismo, ele, vamos dizer assim, ele deu dignidade à mediunidade, dignidade a esse intercâmbio mediúnico. Por isso que no espiritismo a gente sempre, sempre fala, né, que a mediunidade deve ser com Jesus, deve ser exercida com Jesus, sobre a luz dos ensinos de Jesus. Porque senão não teria sentido, né, meus amigos? Como é que a gente vai fazer esse intercâmbio sagrado, que é exercer a mediunidade, pensando em bens materiais, exclusivamente em vantagens egoísticas, sem o pano de fundo do evangelho. Então, realmente compromete. E você sabe que o Emmanuel, no texto aqui, ele vai dizer assim que sempre na história, se a gente tirar, né, o que o Espiritismo tenta promover, no nosso passado, a mediunidade sempre esteve mesclada entre sombras e luzes. Sempre. E um problema que essa mescla entre sombra e luz fez o quê? Que a mediunidade se transformasse em algo fantasioso, fantástico, místico. E ele coloca assim, ó, no delírio de símbolos, amuletos em nome dos mortos, estimulando-se preces e libações, virtudes e vícios, epopeias e bacanais. Olha só. E é verdade, né? Você sabe que se tem essa palavra bacanal, você sabe que muita gente usa a mediunidade através até do ato sexual para querer potencializar o efeito mediúnico, usar as energias do sexo no intercâmbio mediúnico e aquilo fazer uma espécie de magia, uma espécie de uma atuação mediúnica através até do ato sexual coletivo. Olha só até onde vai os nossos desvarios quando a gente, através da mediunidade, né? Aí o Emmanuel vai falar assim, ó, com Jesus, no entanto, né, recolhe o homem o necessário, crivo moral para definir responsabilidades e objetivos. Responsabilidades e objetivos.
Se a gente não tiver isso, né? Quantas pessoas que a gente até conhece não são espíritas propriamente dito, ou não são espiritualistas, ou, né, de um outro núcleo religioso qualquer, são médiums com uma potência relativamente alta da sua mediunidade, vamos dizer assim, vulgarmente falando, e quando ele tem uma vida desequilibrada, como essas pessoas sofrem, né? Elas não têm responsabilidade, não têm objetivo. Seria aquela pessoa que tem um carro muito potente, mas não dirige direito esse carro, né? Coloca em alta velocidade de maneira até irresponsável, colocando até a sua vida em risco, sua programação aqui na Terra em risco, porque ele não usa a mediunidade direito. São pessoas, às vezes, até se isolam, fecham até a sua mediunidade, sabem que ainda tem uma sensibilidade extra, mas ainda não se comoveram da responsabilidade nem dos objetivos, como Emmanuel coloca aqui. Por isso que a mediunidade com Jesus, ela é totalmente diferente, né? Nos dá uma rota a seguir, entende que aquilo é uma escada para a nossa evolução, é uma oportunidade perfeita de acelerar o nosso desenvolvimento na mediunidade. Olha só, e infelizmente até dentro do movimento espírita, muita gente vê a mediunidade como um fardo, um peso, ou então vê a mediunidade como louros, como algo glorioso, também escapando do verdadeiro entendimento do exercício, do fenômeno mediúnico, como que a gente está aprendendo aqui. Eu achei lindo que o Emmanuel falou, assim, trouxe uma pitada de história. Olha só que bonito que ele fez um paralelo da mediunidade. Olha só, ele diz assim: não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis. Você sabe que no texto bíblico, Maria de Magdala tinha 7 obsessores, né? E Jesus liberta ela dessa obsessão terrível. Aí, ó, não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis, que a subjugam, mas também a criar. Olha só, ele usou o fenômeno mediúnico, todo aquele tratamento de desobsessão que ele fez nela, isso ajudou a criar em si própria as qualidades condignas com que se fará mais tarde a mensageira ideal da ressurreição. Maria de Magdala é maravilhosa, né? Só um parênteses aqui, eu acredito que ela tenha tido uma transformação até superior à que o Paulo fez, né? Porque Paulo a gente sabe que seria um espírito já, né, bem nobre, né, bem adiantado. E ela não, vivendo essa obsessão aí sobre de 7 espíritos, uma obsessão grave, e mesmo assim ela se transformou de uma tal maneira, né? Passou por isso, fez o seu tratamento espiritual, né? Íntimo, passou por isso, e se transformou numa mensageira, a ponto de Jesus fazer questão de escolher ela como a primeira pessoa que ele se mostrava ressurreto, né? Depois de ter abandonado o seu corpo físico. E ele até no momento tão bonito, né? Ela foi lá, todos os apóstolos se acovardaram com medo, ficaram trancados dentro de casa com medo dos judeus, das autoridades, e ela foi lá até o jardim, até a tumba de Jesus. E quando ela ouve uma voz, chega uma pessoa se aproximando, né? Ela achou que era o jardineiro ali e perguntou assim, acho que né, até olhando de relance, tão emocionada, me fala onde você colocou o corpo dele. Aí Jesus disse Maria, e ela reconheceu a voz, e ela se joga aos pés de Jesus. Imagine que momento mágico, né? Onde Jesus se revela para ela, fora do corpo. Que coisa linda, né? Ele escolheu essa mulher que estava subjugada por 7 espíritos para ser a mensageira, como a Emmanuel lembrou aqui, do ideal da ressurreição, para ela contar para todos os apóstolos que Jesus estava vivo. Não é lindo? Não é lindo essa passagem? Como a mediunidade transformou num trampolim de desenvolvimento desse espírito endividado, vamos dizer assim? Somos todos nós, né? Então a gente tem que fugir de qualquer ideia de glamour da mediunidade, de peso. Pelo contrário, será nosso passaporte para esferas superiores. A mediunidade bem exercida, a mediunidade com Jesus. E é muito bonito também que o Emmanuel coloca como a mediunidade está presente em tudo, né? Em tantas coisas. Ele diz assim, ó, que o fenômeno mediúnico, ele socorre, generoso, os alienados mentais do caminho, desalgemando-os das entidades infelizes. Quantas a gente sente, né, que o nosso caminho está parado, fechado, preso, o nosso destino parece que está sendo bloqueado de alguma maneira, e o tratamento mediúnico vem nos libertar de tudo isso. Que coisa boa, né? Graças a Deus
temos pessoas amigas que nos ajudam, os espíritos amigos, os encarnados, desencarnados formam, se juntam, né? As pessoas nesse trabalho tão bonito, puro, de uma caridade, que a pessoa não vai te dar nada em troca, mas a gente chega lá no tratamento mediúnico, numa desobsessão, e é atendido com tanto amor, com tanto carinho, isso é maravilhoso. A despeito dos nossos erros, né? Eles nos ajudam. Olha só, a gente se coloca nas encrencas, a gente se, a gente se enrola a nossa própria vida e eles vão lá e nos ajudam, né, pessoal? Uma coisa maravilhosa. Promete a Simão Pedro auxiliá-lo, diz Emmanuel, contra o assalto das trevas. É verdade, olha só. Quando eles estavam no Jardim das Oliveiras, Jesus disse: Eu orarei por ti para que a tua fé não se desfaleça. Então, realmente, Jesus usou o fenômeno mediúnico da oração para envolver Pedro em proteção contra os inimigos, né? Contra as trevas que estavam tentando realmente derrubá-lo. E, infelizmente, ele negou Jesus 3 vezes, né? Tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação. Olha só, Emmanuel lembrando desse momento, né? Condulo pouco a pouco a exaltação apostólica. E é verdade, o fenômeno mediúnico foi tocando o seu coração, a ponto dele se tornar um grande médium, né? A gente sabe, médium de cura, médium de efeitos físicos, e também um grande líder, né? Foi como se fosse um pai ali no movimento cristão primitivo para tantas pessoas. Chegou até mediar o conflito entre Tiago e Paulo, que eles brigavam a respeito do batismo, a respeito de levar a mensagem de Jesus para outros povos, não só para os judeus, e Pedro totalmente mediunizado. Você vê como o fenômeno mediúnico interferiu ali, porque o cristianismo estava em risco ali, dizem, o Emmanuel comenta isso no Paulo Estevão, né? Nesse momento de briga entre Paulo e o apóstolo Tiago, onde estava nessa cisma, se levava o evangelho para outros povos, se fazia circuncisão, se seguia os preceitos do judaísmo, ou se Jesus trouxer uma nova lei, e, e Pedro, né, envolvido conectado com as inteligências superiores, pacificou aquele conflito, elucidou aquela situação, e o fenômeno mediúnico, mais uma vez, salvou as nossas almas, né? Salvou o cristianismo de um colapso, um problema grave ali, de uma cisma, uma racha que viraria no grupo e poderia comprometer o desenvolvimento, a propagação do cristianismo. Olha só. E você sabe que na Revista Espírita tem aqui de fevereiro de 1869, um texto de um espírito chamado Halevi, Halevi, eu não sei, Hale, acento VY, é o nome desse espírito. Eu achei muito bacana, porque ele também, assim como Emmanuel faz, ele diz assim, ó, que ninguém pode escapar ao fenômeno mediúnico. Ele coloca cada um, estando contando o diário, estando em contato diário, saiba ou não, olha só o que ele fala a respeito da mediunidade. Queira ou não, queira ou se revolte, né, contra a mediunidade, com inteligências livres, não há um homem que possa dizer: não fui, não sou ou não serei médium. Olha só, a gente sabe que tem pessoas assim, né, que tenta negar o fenômeno, ela vive fenômenos mediúnicos, relata coisas, até tenta falar é o Espírito Santo, é isso, é aquilo, são demônios, mas ela tenta virar as costas para isso e apagar da sua alma pré-estabelecida por próprios espíritos, né? Que ela é uma pessoa sensível, que ela está aberta à mediunidade de uma maneira mais pungente, mas as pessoas, queiram ou não, né? Vamos passar por essa situação. Sob a forma intuitiva, ou então sobre a forma intuitiva, né? De modo de comunicação ao qual vulgarmente, olha só que interessante, vulgarmente se deu o nome de voz da consciência. Quantas vezes, né, nós recebemos uma informação direta do plano espiritual, aqui nós atribuamos a voz da consciência, não é mesmo? Então, como a mediunidade está presente no nosso dia a dia, em pequenas e grandes coisas, pequenas coisas, ó, cuidado ali, pega o guarda-chuva, a gente vê alguma coisa, muitas vezes até um sopro espiritual de alguma coisa, de um alerta do plano espiritual que chega bem nítido na nossa consciência. Ele diz aqui, a gente achou que era a voz da consciência, mas muitas vezes é a espiritualidade cuidando da gente nos mínimos detalhes. E como o fenômeno mediúnico está presente no nosso dia a dia, queira ou não. Meu mano arrebata assim, ó. E continuando-se o mistério divino, aqui no texto que nós estamos estudando, dispomos hoje na terra da doutrina espírita, coisa maravilhosa.
a restaurar-lhe as lições, não mais como no passado, né? Como usava a mediunidade de uma maneira bagunçada, com força que educa o fenômeno psíquico, joeirando-lhe as expressões e demonstrando-nos a todos que não bastam mediunidades fulgurantes, endereçada ao regozijo da inteligência, né? Só querer agradar a inteligência, no palanque das teorias, no banquete das convicções, muita gente usa a mediunidade só para isso, né? E sim, sobretudo, arremata o texto aqui, mano, inadiável a nossa purificação de espírito para o levantamento do bem eterno. A gente precisa realmente sublimar o que a gente entende sobre mediunidade, entender, colocá-lo no seu devido lugar, no lugar santo. É isso, meus amigos. Espero que vocês reflitam muito. Espero que vocês mudem, né? Aqueles que tiverem um pouco de preconceito a respeito da mediunidade, do fenômeno mediúnico, se sentirem às vezes, até um pouco mexidas, porque você está sentindo que você é uma pessoa sensível, que você tem mediunidade, queira ou não. Isso faz parte da nossa programação espiritual. Então, eu desejo de coração que essa mensagem direcione a gente para usar a mediunidade para um bom caminho, não é? Então, eu agradeço a atenção de todos. E para finalizar aqui, eu gostaria de a gente fazer uma oração, que você me acompanhasse, que você mais uma vez pensasse para nós, né? Nosso caminho, nossa vida, as nossas decisões, para arejar a nossa mente, para a gente consiga captar melhor a influência do plano espiritual, com muito carinho na nossa vida. Eles estão sempre ao nosso lado, querendo nos inspirar. Que a gente possa, através da oração cotidiana, limpar deixar o nosso Wi-Fi mais receptível a essa conexão maravilhosa que é o fenômeno mediúnico. Então vamos lá, meus amigos. Envolva essa pessoa que sabe que você precisa, ou você mesmo, alguma região do seu corpo que você está sentindo algo, em luz, em amor, sentindo que as bênçãos envolvem o nosso corpo e o nosso espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações. Livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus, tá bom?